querido, que a graça e a paz do nosso Senhor nos alcance aqui no Campus Online. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor, estarmos aqui compartilhando de um excelente louvor, de uma boa palavra, sermos edificados para que possamos edificar a outros. Seja bem-vindo aqui no nosso ambiente de adoração. A adoração ela não se limita à situação geográfica, ao local onde nós estamos. A adoração é onde existe um Deus que merece receber adoração em uma pessoa com o coração quebrantado. Então transforme o lugar onde você está na tenda do encontro, no lugar onde vai se encher dessa presença santa, maravilhosa, incrível do nosso Senhor. Vem adorar conosco, sabe? Tire tudo que possa te distrair, tudo que possa roubar a sua atenção agora e vamos adorar o Senhor com esse louvor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha adoração. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E agora nós vamos continuar adorando ao Senhor por meio dos nossos dízimos, da nossa oferta. Essa semana que passou, tivemos uma equipe indo lá para Patos para ampliar a terra, né, para poder conquistar o direito de ser ouvido por aquele povo, fazer um trabalho missionário, e eles retornam de lá com o coração grato, com testemunho, com alegria, felizes em poder, enquanto igreja, entregar algo naquele lugar, e você faz parte disso. Nós fazemos parte disso enquanto igreja, e agora nós fazemos o que nós estamos fazendo na nossa sociedade, na nossa comunidade, nós somos resultados maravilhosos aí do pré-vestibular social. Isso é por sua causa, meu irmão, isso é por sua causa, é por conta da sua generosidade, da sua fidelidade. Como é bom poder contribuir, né? A alma generosa, ela prospera, abençoado é aquele quem dá, porque aquele quem dá, ele é muito próspero, porque ele tem para ele e para dar a quem precisa. Então, agora você tem a oportunidade de contribuir, para dar na sua tela aí os dados bancários, né? Você abre o aplicativo do seu banco para você clicar, abrir a sua câmera aí no QR Code para você compartilhar com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode ofertar para ação social, você pode ofertar para missões, e faça parte. Não fica à margem, não, tá? Viva o privilégio de poder ser alguém que Deus vai usar em todas as áreas nesse tempo, por meio da nossa comunidade.
sabe, que a sua vida seja abençoada pelo Senhor, que o teu coração generoso, ele possa transbordar em você e as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ofertar? Ei, pessoal, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que está lá no livro de Números, Números 13. Nós vamos ler o finalzinho ali do Números 13 e vamos ler 14, o capítulo 14 até o versículo 9. E eu queria falar com você sobre o tema Tenha uma visão e desfrute da plenitude da presença. É preciso ter visão para que nós possamos enxergar todo o movimento de Deus em nós e por meio da nossa vida. E eu quero ler essa palavra com você, Números 13. Nós vamos ler a partir do versículo 30, tá bom? E vamos ler o iniciozinho do capítulo 14. E ele diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos a posse da terra, e certamente que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram assim no relatório: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora aquele que nela vive. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor nos está trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, se nos mostrarmos de forma íntegra diante do Senhor, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Você conhece esse texto, né? Provavelmente você já leu em algum momento na sua caminhada esse texto. E aquele povo estava sob a liderança de Moisés, e aquele povo estava a um passo de entrar na terra prometida. Querido,
literalmente um passo de entrar na terra prometida. Eles já tinham rodado ali por muito tempo no deserto, né? Eles experimentaram a libertação daquele povo, né, por meio das mãos do Senhor ali, do faraó. Eles viram cordonizes, Deus enviando para alimentar, eles viram chuva de pão, eles viram coluna de nuvem de dia, eles viram coluna de fogo à noite. Eles tinham experimentado tanto do poder de Deus, sabe? E eles agora estavam a um passo de viver a realidade da promessa. A realidade da promessa que Deus tinha dado para eles lá atrás, que os conduziria a uma terra, sabe? Que eles estariam num lugar onde o Senhor separou para eles. Lá dos seus antepassados, Deus já tinha dado essa promessa. Mas, gente, eles ficaram pelo caminho. Eles ficaram pelo caminho. Estava a um passo da terra, mas não desfrutaram da terra. Sabe, eu e você, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, das nossas ações, para que, a exemplo desse povo, a gente não fique por meio do caminho. Sabe, apesar de estarmos aqui, estarmos na presença de Deus, estarmos vivendo coisas em Deus, né, desfrutarmos de tantos milagres, de tanto favor do Senhor, recebermos promessa da boca do próprio Deus e ainda assim ficarmos no meio do caminho. Todos nós corremos esse risco se caminharmos na direção que aquele povo caminhou. Então, assim, aquela geração foi ficando pelo caminho, vivendo em mediocridade. Quando o Senhor resgata aquele povo do Egito, certamente Deus nunca teve nos planos, Deus nunca quis que aquele povo ficasse 40 anos dando volta no deserto. O que fez com que eles ficassem ali 40 anos foi a obstinação do coração, foi a mediocridade no qual eles se lançaram ali, sabe, tendo um Deus todo-poderoso e vivendo à margem disso, podendo lançar a mão de tudo que Deus tinha colocado à disposição deles. Eles escolheram viver à margem. E quantas vezes não fazemos isso, sabe? Jesus nos garantiu plenitude de vida por meio do seu sangue e a gente não vive isso da forma que deveríamos viver. Aqueles espias, gente, daquele povo, eles foram à terra, né? A mando de Moisés, então vai aqueles 12 espias e somente 2 dos espias voltam com um relatório favorável, Josué e Caleb. Os demais espias, eles foram derrotados por si mesmos. Eles foram derrotados pela mediocridade, eles foram derrotados pela falta de visão. Como está a nossa visão? Sabe como anda o nosso coração? Por que você tem sido derrotado? Será que você vai se permitir ficar no meio do caminho, mesmo sabendo que você tem um Deus todo-poderoso a seu favor, que guerreia por você? Sabe, aqueles homens que foram aqueles espias, eles pisaram na terra, experimentaram dos seus frutos, mas não desfrutaram da sua plenitude. Pisaram, experimentaram, mas não desfrutaram. Por quê? Porque eles não tinham uma visão. Eles não entenderam quem Deus é. Eles não entenderam isso. E com isso, não cuidaram da mente, não cuidaram do coração e não vigiaram nas suas ações. Bem, gente, aquela problemática toda ali, se ficasse somente naqueles 10 de relatório negativo, estava ótimo. Mas a problemática foi além disso, porque aquele relatório negativo não só faz com que aqueles 10 espias fiquem em mediocridade, mas eles espalharam a mediocridade dele a todo o povo. Sabe, nós lemos aqui o texto que eles começam a ficar desesperados e falam: olha, vamos voltar porque esse Deus nos tirou do Egito para morrer aqui, melhor se estivéssemos lá, vamos arrumar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Sabe, eles comeram daquele fruto contaminado dos 10 espias, sabe? Aquele relatório foi o suficiente para inflamar e influenciar de forma negativa boa parte do povo. Boa parte do povo não desfrutou da presença
porque se tornaram cegos espiritualmente por conta daqueles 10. Entenda que a sua desobediência, que a minha desobediência, ela tem um nível de alcance que a gente não consegue mensurar. Ela não somente te afeta, ela afeta quem está ao redor, ela afeta a sua casa, ela afeta os seus amigos, ela afeta os seus colegas de trabalho, ela afeta a sua vizinhança, ela afeta a sua comunidade, ela afeta o seu país, ela afeta a sua geração, sabe? A nossa desobediência, a nossa falta de visão, ela é uma pedra de tropeço não só para quem está vivendo, mas aos outros que são contaminados por essa falta de visão. Será que realmente temos entendido a suficiência de Deus em nós? De verdade? É para você essa pergunta eu fiz para mim, sabe? Você não precisa ter medo de responder isso para você, não use de processo de sabotagem, né? Você entende completamente a suficiência de Deus em você? Porque se a gente entende realmente quem Deus é, se realmente entendemos que somos discípulos de Jesus, não teremos problema, não teremos dificuldade em deixar essa relativa segurança, né? Relativa segurança, porque aquele povo achava que seguro para eles era ficarem do lado de cá e não atravessarem para Canaã. Porque Canaã eles viam como um lugar de perigo, um lugar de insegurança, um lugar de morte. Então é melhor ficar aqui e voltar para o Egito. Eles estavam buscando uma segurança segundo os padrões dele. Sabe, discípulo de Jesus, ele entende que a segurança ela não tem a ver com um local. Aquele que nos protege não é um local, não é a sua casa, sabe? Não é os seus muros altos, fortalecidos. O que te protege, sabe? A tua proteção é o Senhor, a tua proteção é uma pessoa. E a vida que nós temos que viver, o que nós temos que seguir, é esse senso que vai contra o padrão humano, sabe? E que entende que se lançar no desconhecido é inseguro, é incerto. Isso não é verdade. Isso não é verdade quando aquele que está de braços abertos para te segurar, para te manter protegido, é o próprio Deus. Não caia na armadilha que aquele povo lá caiu. Não, olha, vamos ficar do lado de cá, vamos voltar para o Egito. Eles esqueceram o quanto eles foram massacrados, o quanto eles foram destratados, humilhados, oprimidos no Egito, e ainda assim achar que o lugar de segurança era lá, porque se eles passassem para Canaã, se eles fossem atrás da promessa de Deus, eles sofreriam, eles seriam mortos. Quantas vezes nos esquecemos de onde Deus nos tirou? E aí ficamos olhando para as dificuldades e não passamos para o outro lado, para outra margem, para o lugar onde Deus tem para nós por herança, por promessa, sabe? Somente quando estamos nele conseguimos largar uma situação previsível e estável, humanamente falando, mas que na verdade se torna, sem a presença dele, imprevisível e instável. Quando estamos nele, nós conseguimos botar a lente correta para enxergar todas as coisas ao nosso redor, sabe? Isso significa, na verdade, deixar, gente, para aquele povo sair do deserto e atravessar para Canaã, na verdade, significava o início das possibilidades infinitas. Eles estavam largando as possibilidades limitadas, porque ali tudo era limitado, para seguir as possibilidades infinitas em Deus. E às vezes vivemos limitados, vivemos na medianidade, porque não temos visão, porque não enxergamos da forma certa. Sabe, Moisés entendia isso, porque você vai lembrar que quando o povo lá atrás, que o povo peca e tal, e o Senhor fala para ele, olha, vai
vai, eu não vou matar vocês, mas eu não vou com vocês são obstinados demais, não quero mais, senão a minha ira vai fazer com que vocês sejam destruídos. E o Moisés fala para o Senhor, Senhor, não nos envie se a tua presença não estiver conosco. Moisés entendia que qualquer lugar sem a presença de Deus, ele se torna lugar árido, seco, sabe, lugar limitado, que as possibilidades infinitas estavam onde a presença de Deus se estabelecia, sabe? A presença de Deus, ela deseja se estabelecer em você. Existe possibilidade de viver uma vida plena em Deus aqui. A plenitude, ela continua na eternidade ao lado do Senhor, mas ela pode começar aqui. Ela começa aqui para aqueles que se entendem como filho, sabe? Se temos construído uma ideia errada de quem Cristo é, gente, transmitiremos também uma ideia errada de quem Cristo é. Entende? Aquele povo tinha uma ideia muito equivocada, muito deturpada de quem Deus era, do poder de Deus, como a visão deles estava embaçadas e deturpadas. E uma visão embaçada transmite também uma visão errada, desfocada. É como se eu pegasse agora essa câmera aqui, que está fazendo essa filmagem aqui, e mexesse no foco dela. Sabe, se eu mexo no foco dela, a sua visão vai ficar distorcida daquilo que é real. E é isso que o povo estava transmitindo. É isso que o povo estava transmitindo com a visão deles. É isso que nós fazemos hoje, se nós não entendemos realmente a suficiência de Cristo em nós, se nós não limparmos os nossos olhos, se nós não ampliarmos a nossa visão, se nós não tirarmos, sabe, da nossa frente qualquer embaraço, sabe, vamos também mostrar um Cristo deturpado, que não é o Cristo que nos foi apresentado. Cuidado com a forma como você enxerga Deus, porque a forma que você enxerga Deus vai ser a forma que você vai transmitir a outros. Você pode estar levando outros a lugar de tropeço, A igreja de Jesus, gente, a igreja de Jesus, ela está vivendo um tempo assim muito precioso, um tempo muito decisivo, um tempo inegociável. E nós, aqui, como segunda igreja, fazemos parte desse tempo, sabe? Nós, enquanto segunda igreja, estamos vivendo um ano da expansão, assim como aquele povo na época, Deus estava dando uma terra, eles eram nômades, até ali o povo hebreu viveu de forma nômade e Deus estava dando um lugar deles, um lugar de pertencimento, uma terra linda, uma terra que manava leite e mel, uma terra onde os seus frutos eram enormes, uma terra de possibilidades infinitas nele. Ali, somente quando o povo vai para ali que eles começam a viver, por exemplo, de agricultura, porque até ali eles só viviam dos seus rebanhos, das suas carnes, dos seus gados. Ali o povo começa a entender a agricultura, começa a aumentar as suas possibilidades em Deus, possibilidades econômicas, possibilidades políticas, sabe? Todas as possibilidades vão sendo ampliadas, conquistadas a partir de se posicionar no lugar da promessa. Sabe? Aqui como segunda igreja, esse ano da expansão mostra os anos o período das possibilidades, das conquistas. E eu não estou falando de conquista de bens, eu estou falando de conquista de pessoas. A sua postura, a sua visão, ela atrai pessoas para perto, ela atrai pessoas para perto de Deus, para se parecerem com Jesus. Não coloque limitações no poder de Deus, porque ele não pode ser paralisado, ele não pode ser limitado, ele não pode ser limitado por conta da nossa pouca visão. Amplie a sua visão, receba de Deus aquilo que ele tem para a sua vida hoje. Você é a igreja de Jesus. E sabe, as pessoas lá fora, aqueles que estão perdidos, que estão desesperançosos, eles estão esperando de você a possibilidade de um novo e vivo caminho. Você precisa enxergar o que vai além, sabe? Dietrich Bonhoeffer, num dos seus livros, o livro Discipulado, ele diz assim: quem segue integralmente o mandamento de Jesus, quem se permite, sem relutância, o jugo de Jesus, quem segue os mandamentos de forma inteira, por completo,
sabe? Quem não fica se batendo, se debatendo contra o Senhor e contra o jugo, aquilo que Ele coloca sobre você, sabe? O peso da presença dEle em você. Para esse, o fardo a carregar torna-se leve e recebe na sua suave pressão desse jugo a força para percorrer o caminho certo com tranquilidade. Quem entende isso vai receber força necessária, toda a força precisa para percorrer todo o caminho com toda a tranquilidade daqueles que são discípulos. O povo lá não entendeu isso, mas existe oportunidade de aprendermos com esse erro e fazermos diferente. Então eu queria destacar 4 coisas para você aqui. Primeiro, enxergue as coisas ao seu redor sobre a perspectiva de Deus. Aquele povo não estava enxergando sobre a perspectiva de Deus. Ele viu que a terra era grande, mas eles focaram nas dificuldades, eles focaram nos enaquins da terra. Aqueles homens reconheceram os tesouros, viram tudo, mas seu foco, querido, ficaram na dificuldade. Onde está seu foco? Limpa sua lente aí, ajusta. O seu foco está na dificuldade ou o seu foco está no Deus da promessa, sabe? Eles ficaram pensando no que eles iam precisar enfrentar, se renderam diante da ameaça dos enaquins. Desfrutamos, querido, da bondade de Deus. Eles esqueceram da bondade de Deus. Eles esqueceram tudo que o Senhor tinha liberado sobre eles durante aqueles anos todos ali de caminhada, sabe? Nós experimentamos do favor de Deus. Sabemos às vezes dizer tantas coisas a respeito de Deus, falamos, recitamos a Bíblia, mas focamos na dificuldade. Aquele povo sabia tanta coisa, ele sabia sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac, eles sabiam tantas coisas haviam passado na história daquele povo, mas eles focaram na dificuldade. Bem, se nós focarmos na dificuldade, não viveremos a promessa da conquista. A conquista vai estar sempre às portas, mas nunca entraremos nela, nunca desfrutaremos dela. Segunda coisa, a primeira eu disse, enxergue sobre a perspectiva de Deus. E segundo, enxergue-se de forma correta quem você é em Deus. Aqueles homens tinham uma visão desfocada de quem eles eram. Aqueles homens tinham uma imagem deturpada de si. O texto fala que eles se comparam a gafanhotos. Eles, olha, se nós entrarmos lá, eles vão nos destruir, vão nos esmagar como gafanhotos. Olha que visão deturpada. Querido, você não é inseto. Você não é inseto, você é obra-prima de Deus, você é a imagem de Deus, sabe? Nós recebemos essa essência de um Deus forte, poderoso, invencível e que governa sobre todas as coisas. Ele nos chama para governar com eles. Você não é gafanhoto, você não é aquilo que fala a seu respeito, sabe? Se enxergue da forma que Deus vê você, a sua identidade é a identidade daquele que te gerou, é a identidade do Pai, sabe? Passamos a nos ver, quando a gente entende isso, nós passamos a nos ver de forma como Deus nos vê. Se veja dessa forma. Terceira coisa que eu encontro aqui, que eu destaco no texto, não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não sejamos rebeldes. Sabe? O texto, no final, ele fala isso. Sobre a questão da rebeldia, mostra a questão da rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Rebeldia é característica de um coração incrédulo. Incrédulo, sim. Um coração que não entendeu o que é descansar em Deus, mas que tenta lutar na força do seu braço. Isso é rebeldia. Rebeldia é ir contra, sabe, a palavra do Senhor. Hebreus, se você abrir aí sua Bíblia agora, lá em Hebreus 3:7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração de vocês. Como foi lá na rebelião, ele está se referindo a esse texto de Números que nós lemos, como foi lá na rebelião durante o tempo da provação no deserto.
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Entende que rebeldia é característica de coração incrédulo? O seu coração não pode estar tomado por dúvida de quem Deus é e das possibilidades dele. Se o Senhor falou com você, confia. Se Ele te deu uma promessa, se aposse dela. Ainda que as circunstâncias elas não pareçam muito favoráveis. Eu sei que, humanamente falando, as circunstâncias ali não eram favoráveis. Tinham homens grandes, gigantes, enaquins, guerreiros, né? Mas eu quero dizer para você que o único possível, o único, sabe, que tem todo o poder de mudar circunstância é o Deus a qual servimos. O Jeová, o Deus Sabaote, o Jeová de guerra, sabe? Ele é aquele que muda a circunstância. A circunstância pode não parecer favorável para você agora, mas ele pode mudar toda a circunstância. Por uma palavra, tudo se fez e ele tudo pode fazer por você. E por último, não tenha medo. Não tenha medo, sabe? Seja corajoso. Muitos medos que possuímos, e talvez você está enfrentando uma situação onde você está com medo. E talvez o seu medo pareça legítimo, sabe? Medo da situação, de como vai ser, você precisa dar conta, às vezes, de uma família, de uma dívida, eu não sei o que é, de uma questão de saúde, foge ao teu controle, mas escuta só, alguns medos que carregamos vai além de sentimento de autoproteção ou sobrevivência. Defina, identifique o medo que você está sentindo. Na verdade, pode ser que esse medo seja a sua luta contra um espírito e não somente um sentimento. E não meramente uma esfera de sentimento. Sim, pode ser um espírito. A palavra fala isso, que Deus não nos deu espírito de medo ou covardia. O que você está lutando agora? Você está lutando contra um simples sentimento numa esfera natural ou é um medo que te paralisa? Ou seja, a sua luta é espiritual, contra um espírito de intimidação e medo que está ali brigando com você, sabe? Tente viver com ousadia. Busque a ousadia daquele que foi chamado filho, daquele que foi resgatado. E o poder de Deus que está dentro de você, ele vai saltar, ele vai brilhar dentro de você. Entenda que maior é o que está contigo do que o que está com eles. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Esse texto de Números que nós lemos lá no 14, no verso 24, ele diz assim: mas, como o Senhor falando, tá bom? Mas, como o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Com você está o espírito de medo? Ou está o mesmo espírito que habitava em Caleb? O espírito de ousadia, o espírito de intrepidez, o espírito de coragem, o espírito de Deus. Defina o espírito que está dentro de você. Defina quem vai ocupar o lugar do teu coração e do teu pensamento. Se vai ser o espírito de medo ou vai ser o espírito de Deus. E eu quero dizer para você que medo não significa não temer. Medo, ou melhor dizendo, coragem não significa não ter medo, mas quer dizer que você segue apesar do medo que se sente. Então a coragem é dada por aqueles que carregam o Espírito de Deus dentro de si. Entenda, a sua visão, a minha visão, ela vai determinar o tamanho da nossa conquista. Ela não só determinará o tamanho da nossa conquista, mas nos levará a desfrutar de uma plenitude,
de uma presença sublime, sabe? De um Deus grandioso, maravilhoso, sabe? Aquele que venceu, aquele que não pode ser derrotado por ninguém, aquele que nos garante. É isso que nós temos a desfrutar. Mas aqui, olha, para a gente encerrar, não esqueça, tem que lutar. Tem que lutar. Precisa enfrentar os Enaquins. Precisa se lançar nessa nova terra, precisa se lançar nesse novo de Deus, precisa se lançar sobre a palavra de Deus. Deus não fará a sua parte. Deus não fará o que é para que eu tenha que fazer, porque no processo de eu fazer, no processo de eu me movimentar, Ele fortalece a minha e a sua estrutura. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, não porque Ele não possa, mas porque Ele deseja que você cresça mediante ao processo de conquista, sabe? O processo é você quem precisa se submeter e viver. Não tenha medo, não importa o cenário que você está vivendo. Lutar é preciso. Lutar faz parte da conquista. Ninguém chega ao pódio, ninguém conquista o prêmio se não se submeter ao processo da corrida, da luta, seja lá o que for. É preciso. No entanto, o seu treinador te garante. Aquele que te chamou garante. Ele tem algo melhor para você. Amplie a sua conquista. Não viva na medianidade, na mediocridade, porque você não entendeu a visão correta de quem Deus é, a visão correta de quem você é em Deus. Não, porque você deu lugar à incredulidade e porque você se permitiu ser dominado pelo espírito de medo. Então assim, seja corajoso. Seja corajoso. E a exemplo de Josué e Caleb, entre na terra, desfrute da presença e tenha sua visão ampliada. Veja o que ninguém mais consegue ver por meio da lente de Cristo. Jesus conta com você. Que essa palavra encontre morada. Nós temos que ganhar a nossa cidade. Nós temos muita coisa para fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus conta conosco. Jesus, quando esteve na terra aqui, ele passou 30 anos da vida dele trabalhando nos ofícios ensinados pelo Pai. Não do Pai terreno, né? Por José. Sabe, enquanto você está fazendo coisas do seu dia a dia, você está sendo preparado para uma missão. Você está sendo preparado para uma missão. Aquele povo naquele deserto, eles estavam sendo preparados para experimentar Canaã. É no seu dia a dia, no seu dia ordinário, que o extraordinário se manifesta. Entenda que tudo que você faz é preparo de Deus para que você conquiste, para que você amplie a terra e outras pessoas desfrutem dela por conta da sua vida. Que essa palavra encontre morada, que você seja fortalecido por ela. Podemos orar nessa hora? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa vida e nosso coração diante do Senhor, que essa palavra encontre uma terra fértil, que ela nos abrigue, sabe, que ela nos encoraje, que nós possamos realmente ir para o lugar de conquista, sabe, de que todo medo seja lançado fora agora, em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã que está aqui conosco, ouvindo dessa palavra, eles possam absorvê-las para eles e que a vida deles sejam impulsionadas por meio desta palavra, por meio do teu espírito de vida, em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã, ele seja instrumento precioso nas suas mãos, para que a casa deles desfrute da presença, para que o trabalho, para que a faculdade, para que os amigos, para que a vizinhança conheça Jesus, experimente Jesus por conta da vida íntegra que eles carregam no Senhor, por conta do posicionamento, por conta do testemunho. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de medo saia, que ele se apresente diante do Senhor com ousadia e coragem para fazer e viver a missão do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, que eles possam ter a visão ampliada e ser, sabe, aquela faca afiada, aquele agente poderoso do Senhor na missão do teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Que o Senhor te abençoe.
que sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando pra ti. Podem me tirar os bens, me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que tenho. Pode a tempestade vir, me desaparecer meu chão. Tu és, Senhor, tudo que tenho. Jesus, o bem mais precioso que tenho. Aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. A minha oração é que sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando pra ti. Podem me tirar os bens, me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que tenho. Pode a tempestade vir, desaparecer meu chão. Tu és, Senhor, tudo que tenho. Jesus, o bem mais precioso que tenho. Aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará, nada me faltará. O princípio e o fim, Deus conosco, Emmanuel. O princípio e o fim, Deus conosco, Emmanuel. O princípio e o fim, Deus conosco, Emmanuel. Jesus, o bem mais precioso
precioso que tenho. Aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Nada me faltará. Oh, 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 oh. Querido e querida, que a tua visão seja ampliada, que você desfrute de uma presença santa, inconfundível, imparável, maravilhosa, perfeita e digna, que é a presença do nosso Senhor. Que essa palavra encontre abrigo no seu coração. E aqui, ó, fique atento, daqui a 2 dias, hoje, quinta-feira, sexta, sábado, no dia 27, nós teremos a nossa festa na roça, lá na UTM, na nossa unidade. Vai ser um tempo maravilhoso e nós aguardamos você. Tem tanta comida boa, gente. Meu Deus do céu, a comida tá incrível, sabe? A música tá incrível, as brincadeiras tá incrível. Olha, eu desafio você a se encontrar comigo lá pra gente brincar no touro mecânico. Vamos ver quem fica mais tempo lá no touro, sabe? Se prepara para adorar o Senhor junto ali enquanto comunidade. Nós aguardamos você. E outra coisa, você que já concluiu o trilho, que está lá na área do Avance, ainda estão abertas as inscrições do Avance. Corre, o nosso módulo agora é Teologia do Velho Testamento. Vai ser uma bênção conhecermos e prosseguirmos em conhecer da palavra do Senhor. Então corre lá na Secretaria do CCM, faça sua inscrição. E domingo à noite e de manhã nós nos encontramos para adorar no nosso prédio de celebração. Eu encontro você. Pode ser? Não fura comigo, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia. Sabe que essa noite tenha sido uma noite diferente para você. Que você tenha encontrado uma palavra de encorajamento aqui, que você tenha encontrado uma adoração genuína nesse lugar. E nós nos encontramos aqui na próxima semana no nosso campus online. Compartilhe essa palavra. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por conta da sua vida. Deus abençoe.